Olá, bem-vindos. Essa é a nossa última videoaula e eu trouxe uma surpresa que a gente vai juntar, né? Fazer convergir as linguagens da arte. Então, esse mesmo material nós estudaremos escultura, pintura, intervenção e performance e o cinema. Em qual perspectiva isso está, né? Que é importante que a gente trate. Na perspectiva de passar de uma linguagem, que é a linguagem cubista, que é a linguagem do modernismo, para começar a entrar na arte contemporânea e entender como esses artistas compunham, né? Qual é o significado da arte contemporânea nesse contexto? Aí o que está sendo transmitido para vocês no fundo, eu vou deixar o link completo, é um documentário da TV Cultura falando sobre o cubismo. Então, para quem estuda cinema, é importante perceber algumas técnicas relacionadas à confecção desse documentário. Primeiro, as várias cenas, os vários cortes, as várias locações que são apresentadas, os vários efeitos de tela que a equipe programou, mas, sobretudo, a excelente pesquisa antes de gravar o documentário, porque isso é importantíssimo. Né? Então, eles têm uma pesquisa histórica, eles conseguem falar com curadores, com diretores de museu, aí tá vendo, o arquivo histórico são as fotografias, né? Então, isso é um documento histórico importante. Né? A fotografia, ela traz para a gente, ela remete a uma época. Tá falando do do Picasso agora, que também houve uma pesquisa grande sobre a biografia do Picasso, que é o pai do cubismo. Né? Para quem estuda pintura, o cubismo, assim como o dadaísmo, assim como o impressionismo, assim como o realismo, ele rompia com a academia, com a forma da arte, né, acadêmica, do desenho perfeito, da pintura realista, sobretudo do cenário. Né, não o realismo, aquele que nós estudamos, referente a retratar o que realmente acontecia no cotidiano das pessoas. Tá bem? Então, eram representações figurativas realistas. Isso que a academia trazia, a perfeição do desenho e a perfeição das técnicas de pintura. O cubismo rompe com isso. Mas o cubismo, ele tem um fundo, né? É muito interessante, relacionado aos acontecimentos, sobretudo da física, da astronomia, das descobertas científicas da época. Então, essa descoberta faz com que haja um rompimento, né? Que haja uma necessidade da linguagem artista retratar um século que está em plena transformação o tempo todo. E o cubismo ele liga uma imagem à outra, ele provoca com cores, ele traz mensagens que são diversificadas no sentido de a sensação do artista que provoca a reflexão e a sensação do observador, do espectador, e ao mesmo tempo converge, né, conversa com as linguagens do mundo em que eles viveram. Né, sobretudo das descobertas científicas. Então, quebra paradigmas, quebra parâmetros. Nesse sentido, o cubismo ele é dividido na questão analítica, que é justamente a análise da pintura, é aquilo que é provocado, né, por meio que a gente está vendo agora do Picasso e do Braque, que é um seguidor do Picasso, né, o Braque com muito mais cor, o Picasso trabalhando tons mais pastéis, justamente pela diferença de época, tá? Então, o Braque ele é mais sistemático. E o que é ser sistemático? É envolver, por exemplo, a possibilidade da colagem na obra. Né? Então, houve uma época em que os cubistas começaram a misturar pintura com colagem. E colavam pedaços de tecidos, papel colorido. Uma outra característica do cubismo importante é essa que está aparecendo agora no documentário, porque eles mudavam as perspectivas. Ao mesmo tempo que não tinham compromisso com a profundidade, né, aquilo que nós estudamos, por exemplo, com Leonardo da Vinci, tinha a preocupação muito grande de fornecer uma perspectiva inovadora, uma perspectiva sem rascunho. Eles pintavam direto na tela, né, então não tinha o esboço. Uma outra questão do cubismo bastante interessante são as pinturas de guitarras. Então vocês verão muitas guitarras na obra do Braque, do Picasso, do Gris e também do Lazar Segal, que é um artista brasileiro
que estava na Europa e bebeu da fonte do cubismo. Então, vários artistas saíam da Alemanha, da França, da Holanda, da Inglaterra, para ir à França, né, conhecer o Picasso e passar pelo cubismo. Até virou um pensamento da época de que para você ser um artista moderno você tinha que conhecer o impressionismo, o cubismo, mas sobretudo o cubismo, porque ele faz essa transição. E como é que isso desemboca na arte contemporânea? Em todas as linguagens da arte. Por quê? São aproximações. Então, hoje, eu me inspiro. Então, a minha obra é inspirada no cubismo. A minha obra é inspirada no realismo. A minha escultura é inspirada na forma clássica, na forma acadêmica, mas ao mesmo tempo ela também é inspirada na questão abstrata, na questão cubista. Então eu vou me inspirando para poder construir vários tipos de obra. Né? Bem como o documentário, porque é um documentário dinâmico que envolve vários tipos de arte, recorte, luz, entrevista, pesquisa, né? Então, essa questão, esses efeitos visuais, eles entram em todas as linguagens da arte. É de uma coisa ligada à outra, assim como no cubismo, que um objeto continua com o outro, a intensidade de cores, a informação de maneira exacerbada. Nós veremos em relação à performance e à intervenção duas mostras bastante importantes nesse documentário. Uma de flamenco e a outra de um poema, né? Que ao mesmo tempo é gravado, então serve para o documentário, porque ele é filmado, e a intervenção, a performance, trabalhada com piano e com jogos de luzes e jogos de câmeras, o que muda completamente a perspectiva do espectador. Tá bem? É bastante interessante. É o que a gente falou lá sobre a obra mais pastel do Picasso e o colorido do Gris, ele começa justamente nessa transição, né? Nessa forma de mudar a linguagem da arte. Aqui então a gente já vê as guitarras, né? A performance de flamenco que eu prometi e essa junção de inspirações, né? Então, a dançarina performática com os músicos inspiram os pintores e eles vão desmontando essas guitarras na tela de várias formas. Com colagem, com novas linhas, com novas cores, com pintura. Né? Então, muitos representam, olha que maravilha, né? A guitarra e as partituras de maneira desconstruída, que ao mesmo tempo passa, talvez, né? Para o espectador, a intenção é essa, de tanto a beleza estética, a beleza de cores, a beleza de formas, mas também dessa provocação que a música faz na desconstrução, na desconstrução dos nossos sentidos, né? Dos nossos sentimentos. Porque a música faz a gente refletir, a música faz a gente se mexer, a música faz a gente relembrar e tantos outros contextos possíveis, né? Pelas histórias contadas pelas músicas. Aqui então a gente começa a ver o Picasso, né, o gênio do cubismo retratado nesse sentido, que foi realmente um dos artistas mais importantes da época, é considerado talvez um dos maiores gênios da pintura, né, pelo contexto das suas obras, pela sua história de vida, e justamente por ter influenciado a arte contemporânea, a possibilidade de quebra de paradigmas. Né? O Picasso era um artista performático, sobretudo. Né? Ele gostava de aparecer, ele gostava de deixar esses recados, né? Ele pinta também sobre a guerra, sobretudo sobre a guerra civil espanhola, mas é essa inovação, né? Essa forma irreverente, né? Inovadora de apresentar a pintura que chama a atenção do mundo e que influencia tantos outros artistas em todas as linguagens, tá bem? Aí, justamente o Guernica que fala sobre, né, não tem como você, é quase uma peregrinação, como é posto no documentário, você ir à Espanha e não realmente observar essa obra. Apesar de ser um período histórico já acabado, a gente tá lá, milhares ou milhões de pessoas veem isso por ano, porque é muito interessante de você ir visitar, né, a obra. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a cerâmica marajoara, né, que inspirou Lazar Segal e outros artistas, tá?
porque então a gente começa a ver a escultura, né, da perspectiva e essa tridimensionalidade arredondada, né? Então aí está, passou algumas obras da cerâmica marajoara e como os escultores começam a se inspirar. Até hoje, na escultura contemporânea, a gente observa o cubismo, as formas geométricas ou as formas arredondadas, né? Essa leitura um pouco mais despojada, um pouco mais sem limites, onde as coisas conversam, onde as coisas se interligam, né? Dentro da produção contemporânea. A cerâmica marajoara foi uma grande inspiração para os artistas brasileiros. Então é a hora que a nossa escultura, além do, 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 do Botero que nós vimos, né? Além do Vitor Brecheret, o Botero, claro que não é brasileiro, mas o Vitor Brecheret sim, que nós estudamos em escultura, que começam a trabalhar com essas formas abstratas, cúbicas, né, diversificadas, onde a tentativa, como na arte contemporânea, é de provocar vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Então, aquilo que eu uso todos os meus sentidos, eu tento usar a minha memória, o meu arcabouço de sabedoria, a pesquisa que eu fiz antes de ir ao museu, mas para tentar decifrar, para tentar entender qual é o contexto daquela obra. Claro que a Tarsila do Amaral também foi inspirada pelo cubismo e ela usa o cubismo em várias das obras, porque ela também estava na Europa nessa época, então também bebeu da mesma fonte. Isso é bastante interessante a gente observar nas obras da Tarsila, tá bem? A outra forma que a gente começa a observar agora, então, já é da arte contemporânea, e aí está uma escultura contemporânea que começa a usar, né, com o grupo Ruptura, essas formas de construção diversificadas, né? O Geraldo de Barros e outros artistas que começam a dizer não, a gente pode quebrar os paradigmas e a gente vai encontrar isso em vários museus, a Estação da Luz, por exemplo, uma obra com várias perspectivas. Aí também a questão das vibrações verticais, né? O cubismo está na escultura, está na pintura desses artistas, mas eles vão se inspirando, eles vão para além disso. Então eles criam essa coisa multissensorial que a gente tratou até agora, tá bem? E por fim, aqui no documentário mesmo, eu queria mostrar para vocês justamente a questão da intervenção. Então aí nós temos um poema cantado, né? Ou declamado ao som de um piano, a mesma coisa em que o artista, o ator, ele faz uma performance com jogos de câmera e telões. Então, ao mesmo tempo que a sombra dele aparece, a primeira perspectiva da filmagem aparece também, e a segunda aparece, vai formando um túnel de perspectivas entre ele, o pianista e sombras, né? E esse poema de Sete Faces do Carlos Drummond de Andrade é recitado numa obra performática, né? Claro, num ambiente fechado, num ambiente de museu, mas sobretudo um ambiente que é servido para o documentário. Então, por isso que a gente fala desse imbricamento, né? Dessa ligação entre as linguagens da arte que são então importantes. Porque a gente começa a entrar no mundo contemporâneo, onde todos os sentidos são estimulados e o souvenir é a obra. O pensamento do artista é o mais importante. É claro que nesse caso há o impacto da obra, mas ela não é permanente. É uma performance, né? Então, assistam ao documentário da Fundação Telefônica, junto com a TV Cultura, né, com a Fundação Padre Anchieta, porque é uma forma bastante interessante de a gente se aproximar do cubismo. Eu volto já com os sites que eu separei para vocês. Oi, pessoal, estou de volta. Então, o que eu gostaria que vocês conhecessem é o site do Museu Lazar Segal, que fica na Vila Mariana. Tem inúmeras exposições, inclusive exposições virtuais, tá? Nós vamos acessá-las agora, pelo menos um exemplo, para que vocês possam apreciar, né, nesse momento de maneira virtual, de maneira remota, mas que depois que vocês possam ir com a família de vocês, ou a gente, ano que vem, faça aulas passeio para que a gente conheça, então, o Museu Lazar Segal de perto.
Claro que tem o desenho, Lázaro Segall também trabalhava com pintura, com esboços, mas também fazia aqui, olha, vamos começar a iniciar aqui, as intervenções. Olha que intervenção maravilhosa, fantástica essa obra. Essa é uma obra contemporânea, né? Então ela traz aqui a perspectiva da adesivagem no teto, é um teto então de acrílico, e com a luz solar, essa perspectiva ela é projetada, né, no chão, além da cor. Então ela traz uma outra questão. Aí uma escultura como intervenção, tá bem? De outros artistas, não há obra só do Segal lá, são de inúmeros artistas, mas essas intervenções que trabalham com a estética, né, com a sobreposição, com o ambiente, né, por exemplo, essa obra, ela vai fazendo intervenções praticamente no corredor do museu, na parte externa inteira, e formando frases, formando provocações, formando novas figuras, que são interessantíssimas e que interagem com as outras obras, né? Como aqui no caso nós estamos vendo outras esculturas, tá bem? Então, os processos de criação, né? Então, a gente começa a ver como é que isso era, novamente, aqui é um cavaquinho, não é uma guitarra, mas é um cavaquinho, tá? Pintado, e aí tem áudios, né? A gente consegue ver essa interação e tem um áudio para você explorar aqui. Cidade natal. Muito bacana, né? Aí o cubismo já aparecendo, né, de maneira bastante intensa, como a gente está vendo, essa possibilidade de mexer com os sentidos, com as cores, né? O autorretrato de maneira cubista é muito interessante a gente ver. E aqui tem o navio dos imigrantes. Então, o Brasil teve a sorte, né, ou por causa do contexto, de trabalhar com várias situações em que muitos artistas vieram morar aqui por conta das guerras na Europa, por conta dos conflitos externos em seus lugares de origem, ou na França, e daí por diante, né? E isso também é representado aqui nessa questão desses navios. Claro que aqui ele está contando a história do cotidiano, então provavelmente como os meus avós, como os meus bisavós chegaram e como a família de muitos de vocês, certamente, né? O meu avô contava uma história bastante interessante dos 7 dias e 7 noites num navio comendo batata cozida, fugindo da gripe espanhola para o Brasil. Bem, então era assim como eu tinha um bisavô, quer dizer, tenho, né? Um bisavô que veio da Áustria e casou-se com a italiana, né? Que veio com ele para cá, no navio. Então eles casaram no navio. E já chegaram no Brasil casados. Ele é austríaco e ela italiana. Então essa mistura, então você vai, que história você tem para contar desses imigrantes, né? Desses aventureiros, ou desses desbravadores que chegaram a São Paulo? Eu tenho história para contar dos espanhóis, dos portugueses, dos italianos e dos austríacos, porque são todos, né? Fazem todos parte da minha árvore, né? De formação. De caráter, de cultura, de herança genética e daí por diante. Isso é muito bacana de a gente poder contar para todo mundo, né? Porque, ou sobretudo para os nossos filhos no futuro, para os nossos sobrinhos, para as pessoas, porque vai transmitindo a cultura da família, tá bem? Bom, um outro site que eu gostaria que vocês explorassem é justamente a questão. Deixa ele carregar aqui pra gente. Carregou, que bom, né? Para descobrir o artista. E de que artista eu estou falando? Do Vicente do Rego Monteiro. Justamente ele foi o que mais se esperou na arte marajoara para trabalhar com esse cubismo na versão brasileira, né? O que a gente tem aqui para mostrar. Então, ele desenvolveu obras fantásticas e os marajoaras, a escultura brasileira, sobretudo, ela teve bastante destaque na construção de obra dele, tá bem? Então, explorem bastante a questão da arte marajoara. Eu trouxe aqui um outro site para vocês poderem explorar, poderem aprofundar, né?
sobre o que a gente está falando, como que eram, né, essas esculturas da arte marajoara, que tipo de acabamento, que tipo de cozimento, olha lá, o urucum, o genipapo, o carvão, a fuligem. Então são as coisas da terra. Não sei se vocês sabiam, por exemplo, mas a parede de taipa de pilão, que tem lá no pátio do colégio, um exemplo de como ela era feita, ela é feita com as coisas da terra, assim como a arte marajoara. Então a parede de taipa de pilão ela usava capim, estrume, sangue de boi e o barro. E ela era socada num pilão até formar uma massa que depois cobria uma armação de madeira, né? Uma armação de madeira, não madeira reta como a gente conhece hoje, uma armação de galhos mesmo, tortos. E aí os grandes casarões tinham aqueles telhados, tem, né, aqueles telhados compridos, não é para enfeitar, é para proteger a parede de taipa de pilão da chuva, porque se chovesse muito forte, a parede com aquela mistura, ela provavelmente derreteria. Então, era preciso criar um telhado que fosse bastante estendido para que a água da chuva não chegasse até a parede, tá bem? Era assim que se protegia a parede de taipa de pilão. E aqui tem mais sobre as características da arte marajoara e tem esculturas magníficas, com acabamentos incríveis, né? Já com uma técnica de desenho lá do Marajó, no Rio. Onde é que isso está, né? Então, justamente a gente pode ver aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo. Mas a gente pode ver isso também no Rio de Janeiro, né? No próprio Marajó, nas origens de onde isso começou a se constituir, tá bem? E depois eu trouxe para vocês aqui o que eu acho bastante interessante de vocês explorarem, é a questão então dos artistas contemporâneos da questão na Fundação Itaú Cultural, que trabalham com as esculturas contemporâneas, né? Então aqui, olha, uma intervenção que ao mesmo tempo foi feita por uma escultura. Então, essa multilinguagem que nós estávamos falando no começo da aula, ela está presente na concepção desses artistas. Vamos ver aqui um pedacinho da Regina Silveira. Ela chamou de ocupação, tá? Então, ela dá o nome de arte de desenhar e vai fazendo essas intervenções com a câmera e ao mesmo tempo com uma imagem posta no papel e a própria mão. Esse vídeo tem som quando vocês forem escutar, tá bem? Aqui vamos ver um outro artista desse rol. Vamos pegar, ver se a gente pega o Oiticica, que é um artista importante, tá? Opa, deixa eu pegar aqui. O Tunga é um artista importantíssimo no mundo das esculturas, tá? Sobretudo da arte contemporânea. Quem for em Inhotim verá obras do Tunga, né? Olha que bacana essa criação de uma escultura capilar. Ao mesmo tempo é uma performance, tá bem? Então, novamente, a gente vê o imbricamento das linguagens da arte, nesse sentido. E aqui estão as obras do Tunga. Tá? Obras que se aproximam do design, outras que trabalham com esses sentidos, provocam a gente vai dizer que não é a arte, a gente questiona, mas o interessante é que a gente conheça essa história. Aqui tem um documentário bastante, olha que bacana, que ele traz esses frascos como se fosse a construção de uma alquimia, que é um processo que ao mesmo tempo é formado pela trança, né? Isso está em Inhotim. É muito bacana, tá? Então, é importante que a gente entenda que a arte contemporânea, ela une as linguagens da arte e, ao mesmo tempo, ela provoca e tenta trabalhar com reflexões que envolvam todos os sentidos e todos os sentimentos ao mesmo tempo. Então, ela quebra os paradigmas, né, daquilo que a gente conhecia como acadêmico ou como apenas um movimento. São vários movimentos, são várias aproximações de técnicas, de vários movimentos ao mesmo tempo, nesse sentido, então, de provocar perspectiva, de quebrar paradigma, de quebrar local, de quebrar tamanho de obra, né, de quebrar concepção do artista. Então,
esse grupo de pensamentos, esse grupo de provocações, no lugar que é colocado, ele tem intenções que são reveladas provavelmente na estética que o artista conta, na história que o artista revela, e não só no souvenir da obra. Lembrem sempre disso, né? Para muitos desses artistas, a obra é apenas um souvenir. O importante mesmo é a ideia, é essa interligação que envolve cor, que envolve escultura, que envolve dadaísmo, que envolve pintura, né? Que envolve o artista dando entrevista num sofá diferente, com uma roupa diferente e contando sobre as suas performances, né? Porque é performático. Então, ao mesmo tempo que é escultura, é performance. Ao mesmo tempo que é performance, é pintura. Ao mesmo tempo que é pintura, é documentário, né? É cinema, porque você tem que gravar, você tem que. E aí estão os cortes. Assim como no outro documentário, esse ainda vai para além, porque ele trabalha com a inclusão, né? A linguagem de sinais, a Libra está aí, a linguagem brasileira de sinais. Ao mesmo tempo que eu tenho vários cortes, várias perspectivas do artista, que tá exótico, né? Vamos dizer assim, é diferente. E é bacana de ver, é bacana de conhecer, é bacana de explorar. E lembrando que se você for ser um artista, se você, eu vou fazer uma arte performática, ok. Eu vou criar uma pintura realista, ok também. Eu vou criar um documentário dentro do padrão que todo mundo está acostumado, ok. Eu vou criar um documentário dentro de um padrão estético totalmente inovador, com novas cenas, novas aberturas, vários atores, ou com narrativas só com texto, só com imagem, mixando tudo isso, remixando, ok também, né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar todas as linguagens que já foram construídas, remixá-las, criar novas linguagens, né, inéditas, ou, sobretudo, usar um pouco de cada linguagem para compor uma obra que trabalhe com vários sentidos ao mesmo tempo. Esse é o significado dessa história. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês passeiem por todos os arcabouços, né? Desde o documentário até o Museu Lazar Segal, depois o Google Arts, com a questão, então, da arte marajoara, depois o aprofundamento para saber qual que é a origem, que tipo de cerâmica é essa, e que procurem esculturas cubistas, né? Esculturas contemporâneas que trabalhem com formas geométricas, com essa quebra de paradigma, quebra de espaço, com a possibilidade do tudo no sentido de mensagem, no tudo no sentido de sentimentos, e que por fim então construam, né, uma atividade livre que pode misturar. Nesse sentido, esse será o desafio dessa brincadeira, né? Desse nosso caminho final. Criem uma obra que vocês queiram contar e que pode envolver várias linguagens. Porque eu faço cinema, mas eu quis criar um contexto de um poema performático, ok? Eu quis fazer uma tela para falar sobre a tela. Então, fazer um autorretrato gravado em vídeo. Ok, também. Ah, professor, eu quis pegar a questão da performance, então eu peguei pessoas na revista e montei uma colagem cubista como performance numa obra, né? Num quadro, numa tela. Ok, também. Então, é essa brincadeira mesmo, né? O que é importante aqui, na apresentação da obra, no discurso de vocês, o texto, vocês deixem claro qual foi a técnica e qual foi a intencionalidade. Porque aí a gente volta sempre à tríade da Ana May Barbosa, né? Então é o sentimento do artista, com a mensagem que ele passa, junto com a técnica, que aí então dá a chance para um curador, para alguém da academia, fazer a validação, o processo de validação dessa obra em pares, tá bem? Eu vou deixar lá a mensagem da atividade para vocês junto com esse vídeo, todos os links e o documentário que a gente apresentou agora. E lembrando, eu vou colocar essa lembrança para vocês lá, que é muito importante
que no dia 5 de dezembro a gente participe da Feira Cultural. O professor vai montar um site. Então, vocês, por favor, respondam o questionário de autorização. Vocês fizeram obras excelentes, todas merecem e devem ser apresentadas com autorização de vocês. Claro que eu vou respeitar isso sempre, tá bem? E podem perguntar, mas eu gostaria muito de apresentar um site para a comunidade do Colégio Guilherme de Almeida com o que vocês produziram, porque é fantástico o trabalho de vocês, tá bem? Então respondam o questionário, fiquem à vontade para se aproximar dessa atividade, lembrando que nós combinamos 2 até 30 de novembro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e aproveitem a aula. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. Tchau, tchau, até mais.